Boa noite, bom dia e boa tarde para os que nos verão. Hoje, os irmãos empreendedores vão receber a sexóloga e empreendedora Patrícia Winter e nós vamos fazer um papo muito gostoso, porque ela vai contar a trajetória dela como empreendedora desde os primórdios até o dia de hoje, né? Então, para nós é uma satisfação muito grande. Eu, Gilberto Ponce Dias e Nelson Ponce Dias. Segue, Nelson. Queridos, boa noite para todos vocês. Boa noite, Patrícia. Oi para quem está nos vendo. Tá? Feliz de todos os resultados que já conseguimos até esse momento. Eu sou irmão do Gilberto, tá? Para quem não sabe, para que vão ver depois a gente no canal da Patrícia ou no canal do Gilberto mesmo. Então a gente acaba falando o nome de todos, né? Eu vou pedir para que a Patrícia, antes do Gilberto começar a conversar com ela, que a Patrícia fale qual é o Instagram dela para o pessoal nosso possa acompanhar. É Patrícia Winter com W, tá, gente? Legal. Roberto, vou deixar por ti aí o começo, mas tu só passa a palavra para a Patrícia, para ela se apresentar agora e contar mais detalhes, né? Bem, Patrícia, por favor, te apresenta o teu trabalho, aonde tu estás trabalhando e o alcance do teu trabalho, que como mentora, com certeza, o alcance é muito mais do que local. Por favor. Bom, pessoal, boa noite, né? Eu sou Patrícia Winter, sexóloga. Eu tenho loja física já há 14 anos, né? Então, um sex shop. Mas agora, igual ele falou, trabalho com mentorias, né? Auxiliando mulheres a se redescobrirem, né? Na intimidade e também com a religião, porque tem muito tabu, né? Em religiosidade e sexualidade. Então, eu atuo muito nessa área com mulheres evangélicas, porque eu sou evangélica também. Então, para tirar um pouco desse tabu, desse constrangimento, que às vezes elas acham que Deus e sexualidade não podem andar junto. Pelo contrário, foi Deus que nos criou, Deus que criou a sexualidade, né? Para a gente se sentir plena dentro do nosso casamento. Então, eu atendo o Brasil inteiro, né? E onde me chamar, eu estou atendendo, porque hoje o alcance é muito grande, né? A internet nos possibilita atender pessoal de vários estados, vários lugares, então é muito interessante. Mas eu também tenho aqui um espaço para atender presencialmente, se alguém se interessar também. E meu trabalho é esse, eu amo o que eu faço, faço com muito carinho, né? Já vivi muitas fases, então sou casada há 19 anos, então gosto muito de trabalhar com casais que a gente sabe, né, que tem os altos e baixos aí do relacionamento, então é uma área que eu gosto muito de estar atuando. Também, então, Nelson, tens Bom, a palavra para as tuas curiosidades. primeiro eu quero saber como é que a Patrícia, quando que ela começou a empreender? Como que despertou essa veia empreendedora? Então, eu sou de uma cidade pequenininha do Paraná, né? O pessoal pensa que eu sou gaúcha porque o nome da cidade é Cidade Gaúcha, mas na realidade é no Paraná. E meu pai comprou uma casa no centro da cidade. E nessa casa tinha um salão na frente, onde o antigo dono tirava foto. E eu brincava nesse salão e eu falava que eu ia montar minha loja ali. Então, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser comerciante, queria ter uma loja ali. E depois eu consegui ter uma loja lá nesse local, né? Então, minha primeira loja foi ali. Mas antes de ter a minha loja de sex shop, eu tive outro comércio. Aí eu começou pequenininha, sonhando em empreender já. Tá, mas me dá um pouquinho de detalhe desse antigo comércio. Como é que foi as dificuldades? Como é que foi? Como é que ele se desenvolveu? Assim, ó, a minha sogra tinha uma panificadora. E daí aqui em Santa Catarina, ela morava aqui. Aí ela foi para o Paraná, eu conheci meu marido, me casei e daí lá ela não tinha panificadora. E ela me chamou para ser sócia dela numa panificadora. Foi meu primeiro comércio. Aí eu fiquei de sociedade com ela um tempo, ela teve que sair, eu fiquei com a padaria sozinha para mim. E daí na padaria ali, mas sempre teve aquele sonho de ter a minha loja. Eu queria ter uma loja, trabalhar com. Eu queria uma loja toda cor-de-rosa, amo rosa. Queria uma loja rosa, queria uma coisa mais assim. Aí comecei a reformar, né? Com o dinheiro da padaria, comecei a reformar o salão para poder coloquei porta de vidro, né? Porque era mais antigo, né? Aí reformei tudo e montei a minha primeira loja. Mas não era sex shop ainda. Eu trabalhei com
Eu não sei se vocês já ouviram falar da Watch, produtos de presente, assim, aquelas canecas, aqueles negócios para presente, aqueles pelúcia, almofada com mensagens. Então, a primeira coisa que eu montei foi isso. Aí, junto com isso, acabou vindo umas coisinhas de sex shop, e foi ali que começou a linha de sex shop daí. Foi nessa pegada. E o E entra primeiro a religião ou entra primeiro a sex shop? Entra primeiro a religião. É que, assim, é bem engraçado que, assim, meu sogro e minha sogra já eram evangélicos. Eu não, minha família até hoje é católica inteira. Só tem eu mesmo de evangélica. E daí eu falei pro meu marido, quando ele me pediu em namoro, eu brinquei com ele. Eu falei assim, ó, eu namoro um ano, dentro de um ano tem que casar. Aí ele combinou com a minha mãe e com a mãe dele uma festa de noivado surpresa para mim, quando a gente completava um ano de namoro. Isso foi no meu aniversário. Aí veio um pastor de Curitiba abençoar as alianças. E daí, no dia da bênção da aliança, ele pegou e falou assim: vocês já marcaram a data do casamento? Ele, não, porque de fato eu nem queria casar, porque o casamento da minha mãe não era legal com o meu pai, né? Eu falava assim: eu não vou casar nunca, eu não tinha um guardanapo. Se pensar assim, que eu tinha um guardanapo para casar, não tinha, porque tem mulher que faz enxoval, aquela coisa, não é o meu caso. Aí ele pegou e falou: ó, você pode marcar a data do casamento, que vocês vão ter casa para morar durante 2 anos, vocês não vão pagar água, luz, nem aluguel, nem telefone, e você vai ganhar tudo para dentro de casa, inclusive seu vestido de noiva. Desse jeito. Abençoou as alianças, orou por mim e por ele e falou isso. Aí eu peguei e saí de lá, né, porque foi uma festa grande, estava toda a minha família, a família do meu marido, estava todo mundo. Aí eu saí falando para minha família, né? Que homem louco saiu lá de Curitiba, porque esse pastor é de Curitiba. De Curitiba para me falar esse negócio aqui. Da onde que esse homem tirou isso, gente? Que absurdo. Não sei o que. Eu fiquei indignada. Eu falei, gente, como é que pode? Porque eu não conhecia, né? A revelação, essas coisas, para mim, isso não existia. Aí passou acho que um mês e pouquinho, apareceu a oportunidade de a gente morar numa associação da prefeitura. A casa, a gente não pagava nada para morar. Tá? Aí eu peguei e falei assim, cara. Aí minha sogra falou: aí, tá vendo? Você duvidou, né? Aí eu falei: mas e daí? Eu fui para casa. E eu não tinha dinheiro guardado para vestido, para festa, nada, né? Aí eu falei: gente. Aí começou a se encaminhar as coisas, sabe? Ah, porque daí um deu o bolo, o outro pagou meu vestido, o outro falou assim: ah, você tem. Gente, eu ganhei tudo, se vocês pensarem para de casa. Tudo. A única coisa que eu não ganhei foi a geladeira. Eu ganhei guarda-roupa, cama, colchão, até botijão de gás, mesa com 6 cadeiras, tudo eu ganhei. Aí eu peguei e falei: caraca, né? Deus falou e Deus cumpriu, então eu não vou mais largar esse Deus. Aí desde então eu sou evangélica. Me batizei, frequento a igreja, já cuidei do grupo de jovens da igreja e nunca mais larguei. Minha pequena, já desde pequenininha, sempre fui para a igreja, louvava na igreja. Então, para gente, assim, Deus é em primeiro lugar sempre. Então, primeiro veio a religião, com certeza. Foi tu Deixar o te espaço para o Gilberto um posicionar? pouquinho. Como é que tu foi te posicionar dentro desse grupo religioso como uma sexóloga ou primeiro foi a sex shop? Primeiro foi o sex shop. Primeiro eu montei o sex shop. Começou com umas bolinhas, umas coisinhas assim, né? E daí o pessoal começou a procurar, né? Ah, sempre queria uma coisinha diferente, buscando uma coisa, outra, outra. E eu comecei a estudar sobre os produtos, gostar também. Aí comecei a ter praticamente de tudo que vocês pensarem. Então, tinha lingerie, pijama, camisola, aí produtos para retardar, para massagem, N coisas. E daí chegou uma pessoa da igreja e pegou e falou para mim que Deus não se agradava daquilo. Falou: ó, Deus não se agrada, tal, isso que você faz, né? Você não deve fazer isso. E até então, igual eu falei, era uma loja de presentes e que tinha uma salinha separada onde ficavam os produtos, né? Então ali ficava, tinha uma cortina, então era bem discreto. Aí, pra gente é assim: se não serve para mim, eu não vou dar para ninguém. Eu joguei tudo fora. Mas muita mercadoria eu joguei fora. De vibrador, tudo, 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 tudo. Joguei tudo fora. Tomara que o lixeiro tenha olhado o saco de lixo, para não ter desperdiçado tempo. Mas joguei tudo fora. Falei: não, se Deus não se agrada, então eu não vou mais trabalhar com isso, né? E ficou aquela briga comigo, eu comigo mesma, né? E daí eu fui orar, né? Fui conversar com Deus e falar: ó, Senhor, o Senhor fala comigo, né? Se não é para mim fazer, então o Senhor me abençoa, porque eu vendi muito bem, né?
Aí eu falei, então o senhor me abençoa na loja, porque, né, para mim vender as outras coisas. E daí foi, né, eu fui tentando, um sex shop. Não deu certo. E daí as pessoas continuavam me procurando. Ó, Patrícia, eu quero tal coisa. Mas elas não só me procuravam para comprar o produto, mas para conversar comigo sobre o relacionamento, sobre as dúvidas, né? Ah, que não sentia prazer, que isso, que aquilo, sabe? Então, eu sempre tinha uma coisa ou outra. Não era só a venda do produto, mas uma consultoria, né, que eu fazia com elas. Sempre foi assim. Elas gostavam muito de abrir comigo, gostam até hoje, né? Então a gente trocava experiências ali. E daí eu falava, não, mas eu não tenho mais, eu não trabalho mais e tal. Aí Deus pegou e eu percebi que Deus queria que eu continuasse naquilo, sabe? Assim, porque as pessoas precisavam e precisam de um algo a mais no relacionamento. Porque ninguém quer comer arroz e feijão e ovo todo dia, não é verdade? A gente enjoa. Então a gente tem que ter uma novidade no relacionamento da gente também, precisa. Aí eu peguei e vendi toda a loja de presente, falei, agora vai com tudo. Aí montei a loja toda de presente, tudo que vocês pensar. E a loja é bem grandinha lá. Aí foi tudo. Aí mudei tudo, pintei uma parede de vermelho, a outra de preto, coloquei um lustre enorme, a loja ficou maravilhosa. Isso lá no Paraná, que o prédio é meu mesmo, né? Aí ficou tudo muito lindo, e daí o negócio bombou, assim, enquanto eu estava reformando a loja, eu coloquei na garagem de casa, as meninas já iam lá comprar, e aqui, uma cidade pequena, então é muito boca a boca, e elas já me conheciam, então o negócio, assim, ó, foi maravilhoso. Ah, eu precisava comprar um balcão, vendi, já tinha dinheiro para comprar, já foi aquela coisa, sabe? Então foi uma bênção muito grande. E daí eu comecei a estudar mais sobre como é que foi Deus que criou a gente para ter um relacionamento íntimo com o parceiro da gente prazeroso, né? Ele criou, tanto é que eu costumo dizer para as meninas assim, né, que o do homem é para fora, das meninas é para dentro, mas a gente tem o clitóris que é para dar muito mais prazer para nós, não é verdade? E foi criado só para isso. E tem muita mulher que nem conhece, que nunca se tocou, que não sabe como que funciona, né? Então eu auxilio elas nessa pegada também do autoconhecimento, que tipo assim, eu não falo, porque assim, masturbação é pecado, faz até mal para a saúde, mas não é se masturbar, é se conhecer, né? Você tem que se conhecer para ensinar o teu parceiro o que você gosta, para vocês juntos sentir prazer no seu relacionamento, na vida e tudo. A gente tem que conhecer. Você tem que conhecer seu trabalho, você tem que conhecer a pessoa que você convive, para os dois se dar prazer, né? Então eu auxilio elas nessa parte também, que é bem interessante, bem bacana. E que também tem muito tabu, né? Esse autoconhecimento, esse se tocar. Então, foi daí eu nunca mais parei. Aí, com essa necessidade delas chegarem em mim e falar assim, ah, eu não sinto prazer, eu tenho a falta de libido, eu não quero mais namorar. Aí, às vezes, um homem com disfunção erétil, meu marido não consegue mais e tal, aquela coisa toda. Eu falei, opa, eu preciso estudar para realmente eu auxiliar elas da maneira correta. Porque não adianta só eu te vender um produto e falar que ele vai resolver o seu problema. Não, às vezes é uma coisa psicológica, às vezes, né, tem várias coisas que influenciam no nosso prazer ali. Tanto é que tem um cliente que, por um problema que ele teve com o pai, ele não conseguia mais ter um relacionamento íntimo com a esposa. Acredita? É um negócio impressionante, assim. E que eu aprendi também na faculdade, que a gente chama de, eu vou dizer assim, meio que uma árvore genealógica, para vocês entenderem mais ou menos. Você trabalha, você pega, assim, os avós, os pais e ele, e você vai estudar tudo o que aconteceu para ver o que está interferindo na vida dele. Né? Então, ele teve um problema com o pai dele, que abandonou a mãe dele, e quando a esposa quis ter um filho, simplesmente ele parou de funcionar porque ele não queria ser pai, porque ele achava que ele ia ser um péssimo pai, igual o pai dele, entendeu? Então, daí a gente foi trabalhando ali e conversando e tudo. Ah, mas você já sabe onde seu pai errou. Você não precisa errar no mesmo lugar que seu pai errou, né? E a gente foi conversando e tudo, e hoje ele tá bem, estão praticando bastante, daqui a pouco vem o herdeiro. Então, são várias coisas assim que você resolver, que é para mim, assim, eu adoro. Quando eu recebo as mensagens das meninas assim, ai, Patrícia, eu amo. Nelson, pode E perguntar. o que é mais forte? A empresária ou a sexóloga hoje? Olha, hoje eu tô começando nesse caminho de mentoria, né? Mas assim, para mim os dois andam muito junto, porque
Na mentoria eu falo de um produto, eu falo de alguma coisa, depende, acabou que os dois virou um, né? Porque assim, sex shop e sexualidade, ser sexóloga, tá muito misturado ali os dois, né? Então, para mim, os dois andam juntos, super ligados, assim. Até quando eu vou fazer workshop, eu levo os produtos, eu levo as coisas para as meninas estarem conhecendo, porque tem gente que nunca nem entrou no sex shop, né? Porque também tem esse tabu. O pessoal fala, agora tá tudo moderninho. Não, não tá, não. Tem muito tabu, tá bem, ainda é bem complicado, né, as coisas. E então, para mim, os dois andam bem juntos, assim. Eu fui andar com minha esposa em Amsterdã e nós fomos numa sex shop lá. E aí quem nos atendeu foi eu não sei dizer a origem dele, a minha mulher sabe de cabeça. E eu nunca tinha entrado numa sex shop, né? Só que tem todo um clima lá que facilita, né? Como é que pode fazer para quebrar esse tabu, principalmente dos homens? Porque eu não sei se é mais os homens ou as mulheres que têm esse tabu, né? Mas como é que faz para quebrar esse tabu? Olha, aqui eu tenho 2 clientes homens, eu moro aqui vai fazer 3 anos. Mas lá no Paraná, assim, eu acho que até as mulheres lá, elas são mais abertas. Assim, eu não sei se é porque já me conheciam também, eu fui nascida e criada no mesmo lugar, né? Mas lá é bem legal, assim, até as veinhas passavam e falavam assim: eu quero ver porque eu nunca vi um, você me mostra, tal, não sei o quê. Daí eu vinha e mostrava e elas davam risada e tinha muita brincadeira. E aqui não, aqui onde eu moro em Governador é uma cidade pequena também, mas o pessoal fala que o pessoal comenta muito. Então, assim, eu até dou risada. Eu falo assim, às vezes eles me mandam, eu vendo muito aqui pelo WhatsApp. Então, eles me mandam mensagem, escolhe o produto, faz o Pix, e às vezes meu marido vai entregar, ou então eles param o carro aqui do lado, eu moro do lado do ponto das tintas, tem uma loja de tinta. Eles param ali, a gente vai lá e joga. Eu falo assim, parece que a gente tá vendendo droga, né? Você joga e sai correndo. Foi que surgiu na minha cabeça, foi a primeira coisa, um ponto. É isso, assim, sabe? Então, ainda tem isso, assim. Mas tem umas pessoas que vêm tranquilo, que gostam, mas que, como é bem turístico, eu atendo muita gente de fora mais na loja. Argentinos, meu Deus. Cortou o sinal da Patrícia. Deu uma cortadinha no sinal. Enquanto a gente espera, assim, super bacana, assim, achei, olha, essa entrevista está superando aquilo que eu podia imaginar. Não, a maneira descontraída. Patrícia, volta ao assunto que está saindo do teu sinal. Isso, até os argentinos. Ouvindo ela? Estava ouvindo ela? Estou ouvindo ela. Pode continuar. Vamos ver se ela vem novamente. Estou ouvindo. Pode continuar, Patrícia. Agora voltou. Está aí a Patrícia de novo. Nós fomos buscar a Patrícia lá em Governador Celso Ramos. Patrícia, volta para os argentinos aí, Patrícia. Vamos lá. Bom, gente, eu atendo aqui é uma cidade turística, então tem muita gente de fora e bastante argentino. E eu não falo praticamente nada. Então fica um pouquinho de dificuldade ali. Mas tem um casal que eles sempre compram comigo. E ela veio, a loja tinha mais gente ali. Aí na temporada, né, sempre dá um movimento a mais. Aí ela, depois eu volto. Falei, tá. Aí ela fazia assim, ela voltou, daí tava só eu. E daí ela não sabia falar, né, português. Eu também não falava a língua dela, não entendia o que ela tava falando. Aí ela fazia assim pra ele, desse jeito. Vocês entenderam o que ela queria, né? Aí eu falei, tá. Aí peguei e mostrei o que eu tinha, tal, né? E tentei explicar mais ou menos ali como que usava. Ela levou tudo que eu tinha para isso, né? Então realmente ele estava precisando. Mas eu não dei risada, eu expliquei certinho. Aí depois eu saí de lá e falei assim, cara, não, realmente eu sou profissional, porque ó, depois dessa, se eu não der risada, nunca mais eu dou. Porque assim, eu atendi ela, sabe, super séria ali, expliquei tudo, ela saiu super satisfeita. Então, tem essas coisas assim também engraçadas, né? Tem gente que chega e vê assim. Teve um homem que eu fui atender que, igual, é difícil aparecer homem, mas de vez em quando aparece um engraçadinho. Aí, eu posso provar, não sei o quê, sabe? Ver alguma coisa e fala que é provar, não sei o quê, sabe? Então, de vez em quando tem, mas é raro, é raro. Assim, eu acho que por causa da minha posição, assim, que eu fico mais séria, né, e tal, atendo. Aí não tem muita coisinha assim, mas eu gosto muito. É bem interessante. Mas o pessoal tem um preconceito. Quando eu mudei aqui, eu tenho uma manequim, aí ela fica
com roupa sexy, de vez em quando eu coloco uma fantasia, alguma coisa nela, e o pessoal passava e dava sempre aquela olhada assim, né, tipo, né. Agora já estão acostumados, já viram já que não tem jeito, não vou sair daqui nem tão cedo, então já estão se habituando mais. Mas eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de entrar, de conhecer os produtos, de experimentar uma experiência diferente, porque igual eu falei para vocês, gente, é muito importante, porque ninguém quer comer arroz e feijão todo dia, e daí a pessoa quer ter um casamento maravilhoso, mas não investe numa lingerie, usa aquelas camisetas de político, agora não tem tanto, mas antigamente tinha bastante, né, camiseta com a foto do político, para o marido ver, e depois quer que tudo funciona normalmente. Ou então o marido chega em casa, a mulher já, porque não sei o quê, porque não sei o quê, só tem problema e não sei o quê. Não sei o quê. Não é assim, oi, meu amor, vamos tomar um café, vamos jantar. Vamos... Tem que um tá agradando o outro, né? Que é uma coisa bem interessante também. Quando eu casei, o pastor perguntou assim: vocês estão casando para quê? Aí, na cabeça da gente, para fazer o outro feliz, né? Aí, não, é que assim, para ser feliz, na realidade, né? A gente tá casando para ser feliz. Aí ele falou: não. Vocês estão casando para fazer o outro feliz. A partir de hoje não é o que você gosta, é o que ela gosta. Ela é prioridade para você e você é prioridade para ela. Isso eu peguei assim para mim num grau que eu faço as coisas que ele gosta. Gente, eu limpei camarão pro meu marido. Sabia nem pegar no camarão, mas ele queria comer camarão, para eu limpar camarão, furei o dedo, esse negócio fura. Aí furei o dedo, fui fazer camarão, não gosto, mas ele gosta, né? Aí vai eu, comprei o bendito camarão fresquinho e fui, limpei e tal, tá ali. Até hoje eu não fiz o camarão, mas tá ali, limpei. Tá limpinho ali com ele, agora quem vai fazer é ele, porque eu não sei fazer camarão. Mas eu sempre faço, assim, as coisas que ele gosta, sempre procuro agradar, sabe? Às vezes eu vejo que ele tá meio estressado, meio nervoso com alguma coisa, eu já falo pra Sofia, falo, ó, meu pai tá meio estressado, agora vamos ficar, né, mais calma ali, vamos deixar o pai no tempo dele. Porque a gente tem que aprender a ler o outro também, né? A conhecer o outro, não... Imagina, a gente casada há 19 anos, claro que eu sei quando ele tá bem, quando ele não tá, então, são pequenos detalhes que fazem a diferença, né? De vez em quando ele leva a Sofia na escola, ele chega com uma flor para mim, sabe, assim, inesperado. Então, a gente procura sempre estar cultivando ali o carinho, né? Respeito sempre, sempre, sempre teve, assim, em primeiro lugar aqui em casa. Mas a gente sempre está buscando não só coisas diferentes no parte sexual, mas se manter ali também no carinho, no respeito, na compreensão do outro, que eu acho que é muito importante. Te ouvindo com muita atenção e esquecemos os recados da paróquia, porque depois esse vídeo vai estar disponível lá no Instagram de cada um. Né? Nesse momento ele está no meu, que é o Ponce.Nelson. Depois ele vai estar lá no @Gilberto.Dias e depois vai estar com a da Patrícia. Patrícia, o Inter Oficial. Tá? E eu vou reproduzir essa live num formato diferente que vocês estão vendo aqui. Né? Até vou mudar a minha imagem. Vou mostrar num formato diferente que vocês estão vendo aqui. Ela vai aparecer lá no YouTube. Lá no YouTube ela vai aparecer num formato diferente. Hoje não está só essa carinha em pé que nós estamos vendo. Vai aparecer as pessoas que estão ao lado, que aqui no Instagram vocês não estão vendo. Então, durante a tarde, eu e o Gilberto quebramos a cabeça para fazer isso. E foi assim, quando eu descobri, foi genial. Eu disse, pô, eu saí feliz. Depois nós brigamos com o som, um monte de tempo, estava quase desanimado, no último minuto deu tudo certo. Então é o seguinte, depois, para fazer valer essa entrevista que já está até aqui com a Patrícia, não esqueçam de seguir a Patrícia, seguir o Gilberto, seguir o Nelson, e lá no YouTube, se inscrever no @Vendo de Fora, tá? E botar o seu like lá e o comentário, tá? E se vocês vão querer aprofundar mais a conversa com a Patrícia, porque de repente a gente volta um outro dia para continuar, tá certo? Não está terminando agora não, é só para dizer que pode ser mais longa a conversa, tá bom? Agora eu vou emendar na minha pergunta. Antes do Beto, porque o Beto, como a gente sempre combina, eu e o Gilberto, o anfitrião, ele apresenta. E o irmão, que não é anfitrião, pergunta. Tá? Logicamente, ele também vai perguntar.
Mas eu vou perguntar a minha primeiro na frente dele. Nós temos os dois de camisa verde hoje, não foi combinado, hein? Os dois de camisa verde. Vocês não estão vendo, vocês vão ver pequenininho, né? Depois vocês vão ver grande. Tá? Patrícia, como é que é a questão de... Deu um branco na minha cabeça agora, mas já vou puxar. Nelson, eu mandei agora até um print para ti, porque eu estou vendo no Instagram as 3 imagens, uma do lado da outra. No Instagram, as 3 imagens uma do lado da outra? No Instagram, as 3 imagens, uma do lado da outra, no computador, tá? Não é no telefone. Que interessante. Mas, mais uma legal, coisa que a gente aprende. Aprendeu. Mais uma. Tá, chega a palavra. Não, tu sabe que eu entrei no comentário e eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. Então, eu vou passar a palavra para ti, depois eu volto com a pergunta, tá, Patrícia? Então, Patrícia, entrando para o nosso mundo tecnológico, tá? Existem muitos brinquedos que já são eletrônicos, tá? E como é que o pessoal lida com isso? Porque é tecnologia, celular, é controle remoto. Mas você fala assim, como o pessoal evangélico lida com isso ou o público geral? O teu público, e se tem algum evangélico, porque tem alguns brinquedos que são eletrônicos, de controle remoto, eu falo. Eu conheço alguns, né? E que acho muito, muito legal, muito interessante brincar com ele, mas eu não sei como é que isso na tua loja e os teus mentorados, né? É que assim, na realidade, não tem dificuldade nenhuma. É um aplicativo no celular, né? Então tem vibradores ali, que agora a moda é o vibrador de calcinha, né? Então você coloca na calcinha, coloca ele ali, deixa ele ligadinho, e daí você coloca o aplicativo no celular. Então a música que tocar no celular, ele vai fazer a vibração na batida da música. Aí, se você fizer assim com o dedo, ele vai fazer, sabe? O que você fizer, ele faz. Então, é bem interessante. Aí tem vários modos de vibração ali, então é bem legal. Tem também por controle, mas esse por controle é mais fácil ainda, né? Você aperta, vai tocando ali, conforme você vai mudando, eles têm 10 modos de vibração, 12. Então, é bem tranquilo de usar, assim, não tem dificuldade. É bem legal. E o pessoal gosta bastante. Tem um cliente meu daqui que ele pegou vários anos de casado também. Aí a gente fez uma caixinha, colocou um vibrador desse de controle. Aí ele levou ela no restaurante. Aí no restaurante ele deu para ela e falou: ó, abre lá no banheiro. Aí deu para ela no banheiro. Aí tava lá na cartinha escrito: ó, é para colocar. Aí ela colocou e ele estava com o controle e ele falou que foi maravilhoso, assim, que eles saíram super da rotina, assim, foi um negócio muito bom para os dois. Então a gente tem que investir umas coisinhas diferentes mesmo para sair da rotina, né? Então é muito legal, assim. E o pessoal usa bem, é bem tranquilo, eu explico tudo certinho, o modo de usar, mas não tem segredo, é bem legal. Não tá, Nelson? E como é que funciona na mentoria agora? Vamos trazer agora da empresária religiosa, da empresária física, da empresária virtual, que é a sexóloga, e como é que funciona isso na mentoria agora, que é uma coisa, para mim, é uma coisa mais de grupo, pelo menos a minha imaginação. Não, a gente trabalha assim com grupos, mas tem a individual também, tá? Então não trabalha só com o grupo ali. Mas assim, a de grupo é mais tranquila, a gente vai abordar os assuntos mais assim que sejam normais para todo mundo, do cotidiano de todo mundo, né? Não tem os produtos, assim, dizer assim, eu vou dar uma aula sobre produto ali na mentoria, não. A não ser que me peçam, né? Porque não é separado a loja da mentoria. Mas, claro, se tiver alguma curiosidade, alguma coisa, se eu tiver que indicar alguma coisa também, não tem problema, vou fazer. Mas tem casos assim que, igual individual, a gente trabalha com. Eu fiz curso com 2 especialistas sobre abuso sexual, porque tem muitas mulheres que já foram abusadas, né? E é muito comum. E então eu fiz um curso, né, nessa área, passei um bom tempo estudando e conheço algumas mulheres que já passaram por isso, trabalho com elas nessa uma questão que não é fácil, né? Que é bem difícil. Então, essas já são uma coisa mais individual, que elas querem já se abrir, né? Conversar sobre o assunto. Então, a gente vai. Eu falo assim que é muito personalizada a minha mentoria, porque vai de acordo com o que a cliente precisa.
Igual eu tive uma cliente que ela é casada há 32 anos, filhos criados já, e ela nunca tinha tido um orgasmo. Imagina, casada, casamento ok, viviam super bem, o marido nem sonhava que ela nunca tinha tido, nem ela, na realidade, sabia que ela nunca tinha tido, porque na cabeça dela, ela tinha os filhos dela, então ela tinha tido orgasmo, porque ela tinha os filhos dela ali, então ela achava que isso era porque eu tive meus filhos, então meu relacionamento tá ótimo. E daí eu fui ali, né, abordando ela, já tenho mais idade, conversando, né, e desmistificando esse negócio de da pessoa se conhecer, né. E hoje em dia ela tá também, assim, maravilhosa, os filhos criados, já tem neto, e ela falou que agora tá vivendo uma lua de mel maravilhosa com o marido, porque ela se conheceu para poder auxiliar ele, né, para ajudar ela a chegar lá, então eles estão numa parceria maravilhosa hoje em dia. Então é bem individual, assim, a mentoria, sabe, vai de acordo com o que cada um precisa, mas se tiver que indicar algum produto, algum vibrador, alguma coisa, a gente indica também, não tem problema nenhum. Na realidade, até agora eu tô com as mulheres, nós estamos com um grupo aí de mulheres conversando e está sendo bem interessante, elas estão participando bastante ali, e vai ser tá sendo, assim, um divisor de águas, porque realmente são mulheres, evangélicas que eu coloquei no grupo, né, para realmente trabalhar isso, né, o que Deus tem pra gente dentro do nosso relacionamento. Que sim, nós merecemos sentir prazer, que nós merecemos se conhecer e que Deus nos criou para isso. E às vezes muitos pastores ou padres, pessoas que estão à frente ali, acham que a mulher ela não pode dizer que ela quer, que ela gosta, né? Ela não pode procurar o parceiro, mas por que não pode? Deus criou o homem e a mulher, um para andar do lado do outro, para a gente estar sempre junto ali, para os dois sentir prazer. E, gente, casamento sem sexo não é casamento. É uma amizade, uma sociedade, qualquer coisa. Menos, né? É o que diferencia um amigo de um marido. É a relação sexual. Então, a gente está numa troca bem interessante ali no grupo. Estou gostando bastante. Eu pergunto? Tá. Bem, vou te Nada deixar. Porque a pergunta que eu vou fazer depois ela é mais íntima. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Patrícia, e na loja, tu disseste que vende alguns produtos que são de fantasia, ou até mesmo, tipo, os lingeries, né? Isso, ele acompanha a moda ou ele fica ligado ao sexo? Os dois, porque assim, sempre tá saindo novidade, sempre tem uma coisa diferente, né? Então é meio que moda, mas é sexual. São umas peças mais sexys, uns hobby, umas transparência, né? Umas calcinhas que já são abertas, umas calcinhas de pérola. Gente, tem umas calcinhas tailandesa que é maravilhosa. Aí eu podia até ter pego uma aqui para mostrar para vocês. Ela é perfeita, perfeita, assim. E se tiver uma próxima oportunidade, eu vou trazer umas coisinhas para mostrar. Então, você não tira a calcinha para namorar, você namora com a calcinha. Então, dá prazer para os dois essa calcinha. Então, é maravilhosa. Então, tem várias coisas, mas é moda, assim. Sempre sai uma coisinha diferente. Agora mesmo tá tendo uns negócios que o seio de fora, só tem o aro embaixo, aí amarra aqui, outra hora é só renda. Então, sempre tem uma coisa diferente. Aí tem calcinha agora que brilha no escuro, que não precisa de luz negra. Então, sempre tem novidade. Tem umas atrás escrito, deixa eu ver uma palavra que não seja muito. Só tô lembrando. Faz o Pix, sabe? Fica no bumbum ali, faz o Pix. E tem outras palavras também, não vou falar aqui, mas então tem várias palavras bem sensuais, assim, sabe? Que fica escrito ali no bumbum. Então tem várias coisas bem legais. E ela é os dois, assim, é moda e todas são sensuais. Trabalhei muito com lingerie, assim, no começo, uma coisa mais pro dia a dia, mas agora eu tô mais na pegada mais sexy mesmo. E fantasia, fantasia de policial, de enfermeira, aí são várias profissões, aí vários tipos de fantasia diferentes. Agora na Páscoa tem de coelhinha, aí tem de Mamãe Noel, e tem várias. Eu conheço algumas em São Paulo, que na 25, que são umas lojas riquíssimas de lingerie, né? Lindas, aquele colorido maravilhoso, e lá no fundo tem a escadinha que sobe para o sex shop. Então ela atrai pelo cotidiano e depois leva para o sex shop, né? Eu, quando for a Celso Ramos, eu vou te visitar.
Não, vem sim. Não, e a minha loja ela é muito tranquila. Pode vir, ó, minha filha tem 9 anos, ela fica na loja tranquilamente. Então, assim, é lingerie, é lubrificante, é as coisas normais que ficam aparecendo. Não tem prótese, nada dessas coisas assim. Eu trabalho também, mas ela fica na gaveta, guardadinha, não fica nada aparente. Então, é uma loja bem tranquila. Fica pijama, camisola mais para frente, assim. Então, é uma loja, você olhando, uma loja de lingerie. Os produtos, as coisas ficam bem lá no fundo, assim, é bem tranquilo também. Como é que é visto, assim, as pessoas no teu entorno, a, a mulher e a esposa, trazendo essa coisa do preconceito para a mesa? Como é que é visto? Como é que tem esse olhar das pessoas de fora? Olha, eu de verdade nunca me preocupei muito com isso. Eu acho que nunca nem tive muito isso, assim. Agora que eu tô querendo ir ali fazer um trabalho com as irmãs da igreja, que eu tô querendo fazer alguma coisa mais voltada ali para a igreja, eu tô sentindo um pré-conceito. Mas antes eu nunca tinha sentido nada do tipo. Nada, nada, nada. Igual eu falei, os homens super me respeitam, sabe, no meu estabelecimento, não tem nada assim, que aconteceu, que até eu tenho algumas colegas de profissão que, meu Deus, me contam cada coisa e falam, cara, nunca passei por nada parecido. Mas eu acho que vai um pouco da postura de cada um também, né? Que assim, não sei. Mas agora eu tô com essa dificuldade. Eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Eu até tenho um projeto legal que eu quero estar levando para os jovens, né? Essa gravidez na adolescência, essas coisas assim, eu quero estar indo nas escolas, tá auxiliando eles para realmente eles conhecerem, porque eles dão camisinha, mas eles não falam, olha, você usa assim, você faz assim, tem que ser assim, tal. Eu quero explicar detalhadamente como que é cada coisa, para que serve cada coisa, o que eles podem pegar se eles ficar com esse. Sabe, hoje em dia tá super normal, as meninas de 14 anos grávida, 13 anos grávida. Então, eu queria fazer um trabalho assim. E eu fui na, atrás de conversar com quem é responsável pela área aqui na cidade. E eu cheguei lá e conversei com a secretária dele e não tinha nenhuma criança no ambiente. Aí foi eu e meu marido e tinha mais duas pessoas sentadas de um lado e uma mulher sentada do outro. Daí eu cheguei e falei, olha, eu sou Patrícia, tal, né, sou sexóloga, não sei o quê, me apresentei para ela. Aí ela falou, ó, hoje ele não pode te atender. Tá bom, né? Como que eu faço para marcar uma hora para conversar com ele e tal, não sei o que, não sei o que. Aí ela falou, eu vou escrever seu nome aqui, seu telefone e tal, não sei o que. Daí ela pegou para escrever, daí ela olhou para mim e falou assim, você é? Ela não repetiu que eu era sexóloga. Ela só mexeu a boca. E eu, sim, sou sexóloga. Aí ela olhou assim, tipo, porque eu falei, eu tenho orgulho da minha profissão. Sim, eu sou sexóloga, eu ajudo casais, eu abençoo casamentos para as pessoas terem um relacionamento feliz. É isso que eu amo fazer, que eu gosto de fazer. Eu acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de sentar com alguém que realmente entende sobre sexualidade, se abrir, sabe, falar, eu tenho esse e esse problema, me ajuda aqui com isso. Cara, não tinha divórcio, a consequência que gera um divórcio na cabeça de uma criança, o sofrimento que uma criança passa, sabe? Então, é isso que eu quero. Eu falo assim que Deus me colocou nisso para isso mesmo, sabe? Para auxiliar famílias, para abençoar casamentos, para que não tenha meninas aí grávidas, porque é engravida com 13, 14 anos, quem é que vai cuidar? É a mãe. Aí é mais uma criança que provavelmente vai seguir o mesmo efeito da mãe, vai fazer a mesma coisa, vai ser mãe solteira de novo e vai repetir isso várias vezes, sabe? Então eu fui lá realmente para fazer esse projeto, falei, não, eu vou, eu quero trabalhar com isso, né? E eu já senti ali também bastante preconceito, tanto que ela não conseguiu nem falar a minha profissão, né? Então tem. Eu nunca imaginei que eu ia passar por Interessante. isso. Eu acho que, assim, igual eu falei para vocês, a gente olha e fala assim: não, hoje em dia tá tudo, né, não tem preconceito nenhum, tá todo mundo, né? Hoje em dia o pessoal tem celular aí, tá vendo pornografia, tá? Mas teu filho pode ver pornografia no celular, mas pegar alguém que realmente vai mostrar para ele as consequências que isso gera para ele, aí você não quer. Você não quer que alguém ensina da maneira correta, né? Então eu realmente senti. Ali na igreja também eu tentei umas 2 vezes conversar sobre, e fui lá agora conversar com essa secretária, também senti esse preconceito. Mas não vou desistir, eu creio que é o que Deus tem para mim, é o meu propósito, e eu vou sim entrar nas escolas, não sei se aqui, não sei aonde, mas eu sei que Deus vai abrir as portas na hora certa e vai acontecer. É interessante do preconceito, porque agora eu lembro o início da nossa conversa, onde tu desfizesse uma loja por um preconceito.
né? Aí tu vencesse vários preconceitos e, de vez em quando, deve receber um olharzinho desta de novo. Não aquela, mas outra que representa aquela com um preconceito bastante afiado. Olha, eu não percebo. Eu acho que é que, na realidade, assim, eu vivi muito tempo no meu mundinho, né? São 14 anos de profissão, 14 anos de loja, e numa cidade pequena. Eu estou aqui há 3 anos, então agora eu entrei para o digital. Agora as pessoas estão me conhecendo, estão me vendo, e eu estou com um grupo de mulheres, e eu estou trabalhando, e eu estou com mentoria. Antes eu não tinha isso. Então, acho que por isso que eu não vi o preconceito. Ele estava ali, mas agora eu falei, a cidade pequena, todo mundo me conhece, então todo mundo sabia que era meu pai, que era minha mãe, quem era eu, que eu tive um namorado e casei com meu namorado, entendeu? Então todo mundo sabia da minha vida. E aqui não, aqui as pessoas não me conhecem, então simplesmente elas olham e falam, vixe, dona de sex shop deve sair, né? Meu Deus, deve ser meio louca, né? Pensa que sobe no ventilador e sai rodando, não tem nada disso, né? Eu sou muito. Às vezes eles pensam. Não, ó, pra você ver, olha que loucura. A minha pequena, logo quando a gente mudou pra cá, mãe, deixa eu te maquiar, daí tá. Deixa, Sofia. Daí ela foi, aí ela pintou toda a minha cara, deve ter ficado sabe, uma coisa. E a loja estava fechada, e eu moro do lado da loja. Aí chegou uma cliente, né? Eu falei, cara, mas chega sempre nessas horas, né? Que você tá toda. Aí você me atende e tal, não sei o quê. Eu falei, atendo. Aí eu tô atendendo ela com a cara toda pintada, e daí eu nem, sabe assim, nem expliquei nada. Ela falou assim, ai, desculpa, você tava namorando, né? Eu tava com a cara toda pintada. Ai, mas ela tava com a cara toda borrada. A Sofia desenhou uma flor, ela fez, sabe assim, então, tipo, não sei o que ela imaginou que eu tava, do que eu tava, não faço ideia, sabe? Mas eles acham que às vezes a gente faz essas loucuras, essas coisas assim, não entendo. E não, é super normal, né? A gente é uma pessoa normal igual todo mundo, tá? Sempre tem, né, uma pessoa para achar que você é. Claro que a gente experimenta umas coisas diferentes, a gente tem uns produtos, umas coisas, óbvio que tem, né? Eu acho que por isso também que nós estamos casados há 19 anos, e um casamento bacana, legal, né? Justamente por isso, porque daí sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisinha ou outra, né? E daí, como que eu vou falar para minha cliente que uma coisa funciona se eu não provei? Aí a gente pega, prova, umas coisas eu gosto, outras não, mas é assim, a gente tem que sempre provar. É engraçado que para criança a gente fala, né? Ah, você tem que provar no mínimo 3 vezes para ver se você gosta ou não. Aí o adulto, o marido chega e fala para a esposa, eu queria tal coisa. Ai, vamos usar uma coisinha diferente? Aí eu, não, Deus me livre, não sei o que, não sei o que. Porque nem sabe se gosta ou se não gosta. Né? Nem provou. Aí já sai, não sei o que, não sei o que. Eu falo para os dois. Às vezes a mulher quer fazer uma coisa. Gente, tem homem que Deus o livre se a mulher chegar com lubrificante em casa. Tem cliente minha que usa escondido no banheiro, tá? Para depois ir namorar, porque o marido não pode saber que ela usa, não gosta. Sabe aqueles machão de antigamente? Para que isso? Tem cliente minha que tem vibrador que fica escondido, porque o marido não pode saber que tem. Então, as pessoas só falam que não tem preconceito, mas é tudo mentira. Esse quebrar na escola é difícil porque é a base, né? É a base da criançada, né? Tem um telefone tocando aqui. O telefone está tocando aqui, deixa eu desligar. É até feio no meio da live aqui, eu atendi alguém, né? Ela é minha mulher. Eu acho que eu vou escrever para ela assistir lá a live. Eu acho que ela está assistindo, deve estar assistindo. Mas eu estava comentando, como fazer isso na escola? Porque a base, porque esse preconceito todo, esse tabu machista, tudo, ou até o desconhecimento de outras realidades, né? Como fazer isso na escola? Porque tu já colocasse o primeiro impasse, chegasse na frente de quem cuida do assunto e a pessoa não consegue nem abordar, né? Como é que você vê, como você desenharia essa maneira de educar, de pegar a molecada, a turma nova, para que quando eles cheguem lá pelos 20, 30 anos, isso não seja um tabu na cabeça nem dos meninos, nem das meninas. É assim, na realidade, eu queria sentar, né, com eles, assim, conversar, porque eu conversei com as pessoas aqui da cidade, diz que o índice aqui de gravidez na adolescência é grande.
Então, o pessoal realmente está namorando, né? Estão praticando, não estão se cuidando, porque hoje em dia tem um remédio para AIDS, né? Não sei se vocês ouviram falar. Então, ela fica controlada, não é igual antigamente, que tipo que a pessoa fica, magra, que vai morrer, que não sei o quê. Então, hoje eles não têm medo, simplesmente eles não usam preservativo, não usam. Aí não sabe que, além do AIDS, pode ter outros tipos de doença. E eu, sinceramente, eu falo assim que o que mais eles têm que cuidar, gente, é a gravidez. Porque eu penso na criança, sabe? Né? Como que vai ser o futuro dessa criança? Quem é que vai cuidar? Você imagina que uma menina de 14 anos não sabe cuidar nem dela, como é que ela vai cuidar de um filho? Então, eu tenho o projeto ali, já está pronto, sabe? Todos os pontos que a gente vai elaborar, que a gente vai pegar, mas eu queria conversar com eles para ver realmente o que o município precisa, o que eles acham que pode, que não pode ser tratado, né? Porque hoje em dia a gente sabe que criança de 12 anos está com celular e tem acesso a tudo. Eles vê cada coisa. Eu aqui na loja, às vezes chega a menininha novinha aqui na loja, eu quero ver uma lingerie e tal, não sei o quê. A gente começa a conversar, elas falam coisas que eu falo, gente do céu, eu bobear, nem eu saberia, sabe, coisas que elas conversam, e são, sabe, 16, 17 anos. Então, assim, eu acho que seria muito importante. E primeiro eu queria conversar com os pais. Sabe? Eu não ia direto conversar com os alunos. Então, era assim, conversar com os pais para ver, porque assim, eu sei como eu crio a minha filha. Eu sei, às vezes as pessoas olham assim e falam assim: ai meu Deus, mas essa menina, imagina, criada ali dentro. Não, minha filha é. Olha, se vocês verem a inocência dela, assim, é até bonito de ver, sabe? É lindo demais. Criada dentro da igreja, com os princípios, né? Que minha profissão não tem nada a ver com o que eu faço dentro da minha casa. Então a gente ensina ela o que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito. Então, para mim, eu ia conversar primeiro com os pais, falar para eles: olha, ver como cada criança tá, e que não é criança também, né, gente? São adolescentes. Eu não vou lá falar com as crianças, eu vou falar com adolescentes ali que já estão, já iniciaram a vida sexual, na realidade, né? E seria um trabalho bem interessante, assim, ixi, chega ferve meu coração, assim, de falar sobre, porque eu queria conversar com os pais, ver como que os filhos estão para chegar e abordar as crianças da melhor forma possível, no caso, os adolescentes, né? Para a gente fazer um trabalho em comunidade, porque isso precisa ser feito, a gente precisa educar eles de maneira certa, porque tem muita menina que vê, eu sou apaixonada pelo Joãozinho. Se eu ficar com o Joãozinho, eu vou ter um filho do Joãozinho, o Joãozinho vai ficar comigo. Não, minha filha, o Joãozinho vai ficar com a Mariazinha, vai deixar você com o bebezinho. E é assim que acontece. Mas elas pensam que não, sabe? Então, tem depoimentos de meninas que ficaram grávidas, falando que achando que ia segurar o corpo, e isso nunca aconteceu e não acontece. Se antigamente já era difícil, imagina hoje. Paga a pensão e você que vai se virar. E o filho é de quem? É da mãe. Quando paga a pensão, né? É. Cortou o áudio da Não, ela Patrícia. caiu. Caiu. Ela caiu. Deixa eu É buscar. interessante, né? Porque a gente consegue. É um trabalho que ela pode fazer para comunitário, mas precisa da. Patrícia, estava falando aqui na interrupção, que é um trabalho que é importante que seja feito, mas que tu não pode fazer com jovens sem autorização do pai. Então, tem que trazer o pai e a mãe para a conversa, para depois poder conversar com o adolescente. Senão, isso gera um problema sério, né? Pode continuar, Patrícia. Tá. Uma perdida de sinal dela aqui, deixa eu voltar aqui para dar uma atualizada, ver se ela vem de novo. A Patrícia voltou. A tela da presença da Patrícia fica uma silhueta ao sol. Depois tu vais assistindo, ficou muito legal. A entrevista está fantástica. Eu estou assistindo, estou aqui conversando e estou assistindo no Instagram aquela imagem ali, o Nelson está fantástico. Olha, eu não imaginei que poderia ser usada a imagem, ela era só o fundo para colar nossas imagens.
para dar o tamanho da fotografia. No fim, dá um resultado Dá um resultado fantástico. inesperado. Isso aqui vai fazer um sucesso bem interessante lá na imersão em junho em São Paulo. Patrícia, a gente já está indo aí para 1 hora de live. A gente acabou começando mais cedo, né? E a gente faz uma brincadeira. Eu não estou encerrando, tá? Eu só estou dando um apêndice. A gente fala uma brincadeira que agora está bem inserida na brincadeira, né? Chegou na hora de tu venderes o teu peixe. O Beto traduz o que é vender o peixe. Vender o peixe, que é uma conversa de praiano. Tu agora está sendo praiana, né? Vender o peixe, quer dizer, tu mostrar o teu trabalho, como é que as pessoas te encontram, se quiser dar o endereço da loja, quiser dar o telefone da loja, te apresentar para o mercado. Bom, pessoal, como eu já falei, né, eu sou sexóloga, mas eu tenho também um sex shop. Então, qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer coisa, pode me chamar no direct, tá, gente? Meu Instagram é Patrícia Winter Oficial. Tá? Daí de lá eu mando para vocês o da loja, às vezes se quiser algum produto, alguma coisa também. E o telefone é 48 99615 1188. Então, eu auxilio mulheres a se reconectarem com elas mesmas e descobrir o prazer que a vida tem aí para nos dar, né? Então, se tiver algum problema, é só me chamar e a gente juntas vamos caminhar e resolver isso, com certeza. E também porque tu fazes a mentoria e não tem mais território, né? Aí tem condição de atender todos que falarem na língua portuguesa, né? Isso aí. Precisar da mentoria, tanto em grupo quanto individual também, né? A gente atende aí, igual você falou, agora pelo Zoom aí é o mundão todo, né? Falou português, estamos dentro. E também dá para usar o tradutor, né? Então a gente tem tecnologia aí para ser usada também. Tradutor para falar com os argentinos e as argentinas também, né? Pois é. Não, mas daí eu fico tão assim agoniada, tá? Porque daí entra um, daí pega uma coisa, aí não sei o quê, não dá tempo. Aí meu marido fala, Patrícia, eu uso, fala, cara, não dá tempo. Porque daí tá perguntando aqui, tá não sei o quê ali. Agora, se for 1 a 1 ali, daí já é mais fácil da gente resolver, né? Agora, na loja, aí fica um pouquinho complicado. Nelson, faz a pergunta. Olha, assim, para mim, eu vou ter que viajar nas coisas que eu ouvi hoje, de coisas novas, né? Nós tivemos uma mãe moderna, eu e o Gilberto tivemos uma mãe bastante moderna, que ensinou muito do respeito às mulheres e tal, mas a gente não teve uma explicação sexual, nada. A gente foi aprendendo com a vida, pelo menos eu fui aprendendo com a vida, né? E passa numa frente de uma sex shop, fica com vergonha de entrar. Eu fui entrar a primeira vez em Amsterdã, há anos atrás, mas longe de casa, né? Então, o meu telefone caiu. Então, assim, a gente não teve tudo isso, mas a gente teve alguma coisa. E a gente se preocupa muito com o jovem, essa questão que tu abordaste, do jovem, do ensinar o jovem. A dificuldade que os pais têm de abordar um assunto com o jovem. Isso é uma porta que tem que ser aberta. Não, com certeza. É interessante que você falou que você foi aprendendo com o tempo. E o homem normalmente é assim. O homem aprende com o tempo, mas ali é pequenininho. Ai, que bonitinho, ficou durinho. Ai, não sei o que, não sei o que. Então, sempre é incentivado o homem a se conhecer, porque é bonito, porque se tocar é legal, tá, tá, tá. A menina, senta direito, fecha as pernas. Olha que você não pode, não sei o que, não sei... é sempre assim. Então, o que acontece com a mulher? Ela é reprimida. Então, por isso que muitas mulheres não sentem prazer, porque veio lá da infância esse problema, sabe? De, porque você não pode. Olha, não faz assim, não rela aí, não toca, não sei. Então, a gente não se conhece. Eu falo que é por isso que Deus criou o clitóris, porque ele sabia que a mulher precisava de algo a mais ali, porque senão não ia dar certo, gente. Porque o homem é super para frente, né? E a mulher é super reprimida, desde pequenininha. Então, tem essa dificuldade. Tem uma dificuldade maior também no relacionamento aí, que também é bem interessante. O homem aprende com o quê? Pornografia, aquela. Hoje em dia já não tem mais revista, mas antigamente eram as revistas, né? Hoje em dia é tudo no celular.
mas é no celular, é com filme, é com não sei o quê. Gente, a sua esposa não é a mulher do filme. E aquelas coisas do filme é mentira. Eles usam porque não é aquela quantidade, eles usam creme, usam as coisas para fazer de conta. O homem não fica aquele tempo todo excitado lá, é injeção no órgão para poder ficar todo aquele tempo. Tá? Então, é várias mentiras que são contadas e os homens acreditam e vai deitar com a mulher e quer que a mulher faz cambalhota e faz não sei o quê, igual a mulher do filme. O filme é mentira. É igual novela, é mentira. E daí acaba sendo aquela descompensação, porque o homem vem todo erótico, toda aquela coisa de querer mil e uma coisa, e a mulher toda reprimida, que coitada, que não pode, que não consegue tocar, porque se toca aqui ela tem vergonha. Algumas querem namorar no escuro, porque não pode nem olhar o corpo. Então tem muita coisa. E a mulher já é criada como? Ai, assistindo aqueles filmes românticos. Aquele homem no cavalo branco, e não sei o que vai chegar, e que vai não sei. E às vezes o homem chega completamente diferente do que ela sonha. E a mulher chega completamente diferente do que o homem sonha. Aí no casamento tem o quê? O conflito, né? Então, por isso que é bem interessante procurar alguém que realmente entenda do assunto, para a gente conseguir equilibrar as coisas, né? Normalmente até coloco eles assim, falo, vamos fazer inversão de papéis. Se você estivesse no lugar dela, o que... Porque hoje as mentoras estão aí, né? Tanto para mulheres, até para homens. Não é o teu caso para homens, mas tem para mulheres. E aí eu estou lembrando aqui, quando eu comecei a namorar a minha falecida esposa, a gente tinha 19 anos. E um dia eu cheguei em casa, na casa dela, com uma coleção de livros, A Vida Sexual no Casamento. Não me lembro se eram 5 ou 6 livros, onde se tratava de todos os assuntos. Isso era uma coisa muito difícil de acontecer na minha geração. Tá? E isso a gente leu junto, a gente conversou junto, então isso ajudou bastante. Tá? Mas a maioria eu sei que não faz isso. Realmente eu estás narrando. Hoje é muito mais fácil no relacionamento. Dos dois lados se fala, os dois lados se conhecem de tudo. Nelson, não sei se... Hoje em dia, também, o que acontece? Como hoje eles normalizaram o divórcio, aí acontece qualquer coisinha, vamos trocar, né? Vamos para outra. E é assim, né? Hoje em dia tá desse jeito. Fala assim, gente, se o teu carro quebra no meio da rua, você vai mandar arrumar ou você vai largar lá? Todo mundo vai mandar arrumar, ninguém vai lá e botar no carro, não é verdade? Por que no casamento a pessoa, vou trocar? Não, vamos sentar, vamos conversar, porque essa pessoa tem alguma coisa boa. Porque você escolheu ela. Antigamente, não, antigamente os pais escolhiam os maridos, o povo vivia a vida inteira. Aí hoje em dia você escolhe o teu parceiro, e daí do nada você olha para ele e fala, não quero mais, não serve mais para mim. Mas peraí, o que está de errado? Vamos consertar? Vamos sentar, vamos chegar no consenso, vamos falar, não, eu não gostei disso, e tal, tal. Mas hoje o pessoal não conversa. O marido chega em casa do trabalho, ele acha que a mulher é empregada dele, que ela tem que estar com a casa arrumada, com a comida pronta, com tudo certo, os filhos tudo arrumadinho, ele senta no sofá, vai ver futebol, vai ficar no celular. Aí, às vezes, também o marido até ajuda a mulher, mas a mulher chega em casa, ó, porque aconteceu isso, porque acabou o gás, porque não sei o quê, porque não sei o quê, o filho fez isso, né? Calma, gente, vamos um conversar com o outro com calma, um agradar o outro, a gente tem que fazer o nosso lar um pedacinho do céu. Os dois têm que querer estar ali dentro, tem que ser um lugar gostoso, aconchegante, para que realmente reine a paz e o amor ali dentro, né? Então, eu auxilio os casais a chegar nesse nível ali, de ter um relacionamento bacana. Para mim está muito bom. Eu acho que tem que marcar uma outra com a Patrícia, onde ela vai trazer a loja. Eu tenho que aprender a ir respondendo durante a live os comentários, porque eu não consegui responder nada. Eu sei que dá para fazer isso, mas da próxima vez nós vamos inventar um jeito. E, inclusive, a gente já fazia a partir do Instagram do convidado. Também, interessante. Interessante. Né? É uma nova experiência. É uma nova experiência. Top. Patrícia, gostou da... Eu já estou encerrando, tá? Por causa da hora. Gostou da entrevista? Sim, foi muito legal, me senti em casa. Foi muito boa mesmo. Para nós é uma novidade o formato, e já surgiu uma ideia com o Gilberto da gente promover até
como um negócio isso, tá? As entrevistas. Porque eu acho que, no final, vai ser de valia esse tempo e essas perguntas para os teus seguidores e até para o teu negócio. Pelo menos imagino. É interessante, sim, porque se o entrevistado é o anfitrião, ela, no caso da Patrícia, que o marido dela é um parceiro do empreendimento, ele já vai respondendo as perguntas, que às vezes para nós respondemos é complicado. Então, se a gente coloca o entrevistado como anfitrião, ele tem essa possibilidade direto de fazer a resposta das perguntas, né? Gostei e o formato está fantástico. Eu estou assistindo aqui no computador, os três um do ladinho do outro, está demais, que é diferente para quem está assistindo. Bom, para nós irmos para o final, eu tenho que fazer também a minha paroquial, né? Uma das minhas especialidades é o planejamento, planejar para saber quando a gente sonha, o que a gente pode transformar isso em objetivos e metas, e por onde a gente começa e como é que a gente chega no futuro. Então, é bem interessante, eu me coloco à disposição também para quem precisa. Eu faço trabalho para pessoas, faço trabalho para casais e faço também para empresas de pequeno porte. Então, eu fico também à disposição para planejamento. Além de estar aprendendo a área imobiliária, o Nelson tem um canal @Cozinha dos Ponce e tem esse que é Vendo de Fora, @Vendo de Fora, que são os nossos canais. Tem mais dois, mas nós estamos trabalhando nele ainda. Depois nós vamos contar, tá? À medida que for passando tempo, a gente vai contando. Patrícia, o final é teu. Bom, gente, eu quero primeiro agradecer vocês, né, por terem me convidado. Amei, realmente, me senti em casa. Podemos marcar o próximo, sim, trazer os produtos aqui para mostrar para vocês, apresentar. E para o pessoal aí que quiser me seguir, tá? Patrícia Winter Oficial. O número de telefone, né, 48 99615 1188. Tiver alguma pergunta, pode deixar lá no direct, tá? Vou responder todo mundo. E é isso aí, só me segue lá. E mais uma vez, obrigada. Pessoal, vocês que nos assistiram até aqui, o nosso agradecimento, tá? E expressar a minha felicidade. Primeiro, da entrevista que ficou da semana passada para essa, porque a internet em São Paulo estava impossível. Impossível. Aqui a internet ajudou, o computador ajudou. Eu vou comprar um computador novo para poder fazer umas coisas melhores ainda aqui nas edições, tá? E, assim, para mim, foi muito feliz. O Gilberto que sofreu o dia todo para a gente botar lá no ar aqui para acertar tudo. Na última hora, como num baile de carnaval, o último microfone funcionou, tá? Então, obrigado a todos que nos assistiram, tá? Contamos com vocês na próxima terça-feira, tá? E não esquece, lá no YouTube, de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e fazer um comentário, nem que seja para reclamar da gente. Pô, vocês não foram bons na entrevista. A entrevistada deu um baile, vocês foram péssimos. Nem que seja para isso. Tá bom? Mas eu sei que todo mundo vai gostar. Tá bom? Boa noite. Depois a gente conversa. Eu vou desligar aqui. Depois a gente conversa, conhecer o teu marido. Um abraço. Um abraço para todos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tá bom? Tá bom? Um beijo.